E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. E falar de sistema tático, é fundamental para a gente entender o jogo minimamente e para você não dar mais aquela bola fora na resenha com os parças, né? Falando de futebol, falando do seu time. E às vezes a gente fica perdido com tanto número, né, em relação àquilo que é a tática de futebol e por que que meu time jogou nesse esquema e deu certo, por que que jogou no outro e deu errado. E a gente não entende, afinal de contas, para que serve isso aqui. Essa explicação mudou o meu jeito de ver futebol e vai mudar o seu jeito de ver futebol também. Sistema tático, afinal de contas, o que diabo é isso? Sistema tático, gente, ou plataforma tática, como alguns falam, nada mais é do que o jeito que o seu time vai entrar em campo. É a planta da casa. Não quer dizer que todos eles vão ficar paradinhos nos seus supostos setores, né, nas suas caixinhas. Não tem nada disso. É a base em cima da qual o time vai organizar o seu jeito de jogar futebol. É a planta da casa. O que é a planta de uma casa? Eu vou lá, desenho no meu terreno quantos quartos eu quero, quantos banheiros essa casa vai ter, quais outros cômodos, vai ter um escritório, vai ter uma sala de estar e uma sala de jantar, vai ter um quintal grande, nesse quintal vai ter piscina, tem churrasqueira, qual é o desenho dessa casa? E aí o arquiteto, o engenheiro põe no papel e manda a empreiteira construir aquela obra. Pois é, meu amigo. O técnico de futebol é esse engenheiro. E ele tem que organizar o time dele baseado nessa planta aqui para construir uma boa casa. Voltando para o futebol, essa casa chamada futebol tem basicamente três tipos de cômodos. Vamos fazer essa analogia que eu acho que fica bacana para vocês entenderem. A defesa, o meio-campo e o ataque. Esses são os cômodos. É tipo sala, cozinha e quartos. Vamos colocar assim. Baseado naquilo que ou o técnico entende que é melhor, é o seu jeito de propor o jogo de futebol, e aí ele não muda para qualquer equipe que ele vá treinar, ele vai jogar do mesmo jeito, ou ele olha o que ele tem lá no seu elenco e baseado nisso ele constrói a planta dessa casa. Como é o seu técnico? O técnico do seu time atua de que jeito? Ele tem um modelo pré-definido que ele usa sempre ou ele usa o elenco que ele tem à disposição da melhor maneira? Pense aí no seu time do coração e traga isso para a realidade da equipe pela qual você torce. Baseado nisso, o jogo de futebol ao longo da história foi se organizando. Começou como uma bagunça, todo mundo ficando em tudo quanto é lugar, ninguém tinha função definida, era uma zona. E aos poucos isso foi se organizando. Hoje, como o futebol trabalha? Com basicamente esses esquemas aqui. Há outros, mas os principais, os que são mais usados, eu trouxe aqui para ilustrar. Então, olha, pensando aqui que você pode escolher um N número de defensores, um N número de meio-campistas e um N número de atacantes. Os treinadores organizam as suas equipes assim. 4-4-2. Quatro jogadores de defesa. O que significa isso? Dois zagueiros que são especialistas em proteger a área e o seu goleiro. Dois laterais, que originalmente eram zagueiros laterais, que fecham os lados das áreas. Eles são especialistas em proteger esse setor aqui. Conseguiu a bola, ou deu um bicão para fora, ou conseguiu roubar a bola aqui, eles têm que entregar para os meio-campistas. Só que, ao longo da história, essa função de meio-campista ganhou especificidades. Então o cara não é só um meio-campista. Ou ele é um meio-campo que constrói, ou ele é um que destrói, que marca. E aí alguns mudam essas formações. Por exemplo, você tem aqui quatro meio-campistas. O futebol inglês, historicamente, jogava assim, pelo menos até Guardiola, depois mudou. Quatro jogadores de meio em linha. Esses aqui eram os volantes e esses aqui eram os meias. Mas você pode trazer, por exemplo, esses caras aqui mais para trás e jogar esses aqui para o meio e jogar num quadrado. Ou você pode colocar apenas um cara de marcação aqui e você tem um
triângulo ou um losango, se você trouxer o quarto meio-campista aqui para o meio, você tem várias formas de posicionar os seus jogadores de criação. Eles são responsáveis por ajudar a defesa, roubar a bola e criar um momento ofensivo para a equipe na famosa transição. E esses dois, os atacantes. O que faz um atacante? Gol. São especialistas em atacar. Eles têm o drible, eles têm a finalização, eles têm um chute forte, preciso. O meio-campista, ele pode ter a visão de jogo, ele tem a criatividade, ele tem o passe que ninguém vê, ele até tem o drible, uns carregam mais a bola. Dependendo dessa característica, ele vai jogar num setor deste meio-campo, ou mais do lado, ou mais no meio, ou mais à frente, ou mais atrás. 4-4-2, um esquema clássico dos últimos anos no futebol. Nos anos 90, o Milan, de Arrigo Sacchi, adaptou uma ideia ainda mais antiga do famoso 3-5-2. 3 zagueiros. Um deles pode ou jogar na sobra, um pouquinho atrás desses outros dois, ou à frente deles, o líbero, que era um zagueiro diferente que não apenas sabe tomar a bola do adversário, ou cometer faltas, ou chutar a bola para fora. Ele sabe passar, ele tem uma inteligência diferente. É um jogo um pouco mais complexo do que simplesmente tomar a bola do seu adversário e rolar para alguém aqui do lado. Baresi era um cara que fez isso como poucos no mundo. Esses caras auxiliam, servem a bola a outros 5 meio-campistas. E aqui tem um detalhe. Esse lateral aqui se torna um ala do lado de cá. Qual é a diferença? Esse cara não só defende, né? O zagueiro lateral, a primeira obrigação dele é se defender. Esse aqui não, esse aqui ataca também. Precisa apoiar mais. 2 jogadores de marcação, 1 de criação. Você pode fazer o contrário se você quiser, adiantar um aqui, ficar só um na marcação. E 2 atacantes. 4-2-3-1. Muita gente usa isso no futebol brasileiro, né? A mesma linha de 4 zagueiros, 2 marcadores, 1 armador, ou aqui 3 armadores, né? Por isso o 2 e o 3. O 2 são esses 2, o 3 esses 3. Esses caras marcam mais, esses caras atacam mais. Chegam mais na área para ajudar esse cidadão isolado aqui, o centroavante. 4-2-3-1 por isso, mas seria também um 4-5-1. Pegando aqui a notação mais clássica. Por último aqui, 4-3-3, que o Brasil também usou muito, a seleção, os times do Brasil usaram muito. 4-3-3. Um cara mais fixo, 2 meia armadores, o meia esquerda, o meia direita, o ponta esquerda, o ponta direita e o centroavante, clássico do futebol brasileiro, né? Tem também hoje o 5-3-2, tem um monte de outros números, mas acho que deu para ficar claro. É só uma forma de colocar um time em campo e desenvolver um padrão a partir dessa planta dessa casa. Se esse ala não souber o que fazer quando tem a bola ou quando não tem, se esse cara aqui não souber para onde ele tem que ir para ajudar os zagueiros a marcar, se esse cara aqui embolar demais e não ficar aqui do lado onde ele tem que ficar, o time começa a atravessar o samba. É como se um encanador colocasse lá a canaleta do tubo de esgoto onde deveria estar um canalete de energia elétrica. Não vai dar certo. Então, pense aí no seu time do coração. Como ele joga? Que planta tem a casa do seu time e se essa planta é bem construída. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Dê o seu joinha, siga o canal. Se você gostou do vídeo, dê o like pra gente. Siga o nosso canal, ative as notificações e a gente se vê em breve. Valeu!